Hiroshi Sugimoto nasceu em 1948 em Tóquio e radicou-se em Nova York a partir de 1974. Para Sugimoto, a fotografia é um sistema de guardar memórias. É uma máquina do tempo, de certa forma, para preservar a memória, para preservar o tempo. Seu trabalho também foca a transitoriedade da vida e o conflito entre a vida e a morte. Foi profundamente influenciado pelos escritos e obras de Marcel Duchamp, bem como pelos movimentos dadaísta e surrealista como um todo. O uso de uma câmera de grande formato e exposições extremamente longas garantiu a Sugimoto uma reputação de fotógrafo da mais alta habilidade técnica. Ele é igualmente aclamado pelos aspectos conceituais e filosóficos de seu trabalho. Para mergulhar nas suas diversas séries, é preciso entender dois conceitos-chave. 1. O significado do tempo nas suas séries é a base do seu trabalho. 2. Não há humanos em seu trabalho, porque tenta lidar com um estado de paisagem pré-humano. Dioramas. Sua série Dioramas tem início a partir de 1974 e se estende por 4 décadas, inspirado por uma visita ao Museu de História Natural em Nova York. Lá, fez uma descoberta curiosa enquanto olhava para a exposição de dioramas de animais. Os bichinhos de pelúcias posicionados diante de cenários pintados pareciam totalmente falsos, mas, ao dar uma olhada rápida com um olho fechado, toda a perspectiva desaparecia e de repente pareciam muito reais. Florestas recriadas e trechos de terra desabitada, animais selvagens agachados contra fundos pintados e até humanos pré-históricos pareciam totalmente convincentes com esse truque visual, que lhe conduziu a uma exploração conceitual da sua fotografia durante toda a sua carreira. Focando sua câmera em dioramas individuais como se fossem cenas inteiramente circundantes, omitindo suas molduras e materiais educacionais e garantindo que nenhum reflexo entrasse na cena, seus temas aparecem como se fossem fotografados em seus habitats naturais. Ele também explora o poder da fotografia para criar uma história peculiar. Em suas próprias palavras, a fotografia funciona como uma fossilização do tempo. Por mais falso que seja o assunto, uma vez fotografado, é tão bom quanto real. Logo, Sugimoto recria sua própria história do mundo. Teatros. Desde a década de 1970, Sugimoto trabalha nesta série, na qual fotografa auditórios de cinemas americanos e filmes drive-in durante as exibições. Posteriormente, desdobrou esta série para teatros em ruínas. Ele explica o processo. Comecei cedo, assim que cheguei em Nova York em 1974. Decidi praticar minha fotografia levando minha câmera ao cinema. Abro o obturador quando o filme começa, quando o título aparece, e deixo a câmera aberta por 2, 3 horas enquanto durar o filme. Quando os créditos finais aparecem, fecho o obturador. Então, fotografo imagens de filmes inteiros. Depois, processo o filme e não surgem imagens nas cenas projetadas da película, apenas uma luz branca da tela. E o interior do cinema aparece refletindo essa luz branca. As pessoas estavam no cinema, mas desapareceram ao receber a luz branca radiante da tela. Então, quero dizer que muita informação não leva a nada. E isso é um conceito interessante. Como se mostra o nada? O vazio. Você precisa ter algo delimitando esse vazio. Neste caso, o cinema é a forma que retém o vazio. Mar de Buda. O cenário artístico de Nova York, na década de 1970, foi dominado pela arte minimalista e conceitual, experimentos na visualização de conceitos abstratos. Ocorreu a Sugimoto que motivos semelhantes inspiraram a produção de arte no Japão do século XII, ou seja, há mais de 700 anos. Esta série são de representação de 1000 esculturas feitas nos séculos XII e XIII no templo budista no Japão. São parecidas, mas olhando de perto, são muito diferentes. Sugimoto decidiu fotografá-las em vistas panorâmicas, seção por seção. Obteve 48 seções diferentes de composições quase idênticas. E o espectador deve ver as 1000 esculturas em 48 imagens fotográficas que foram feitas em condições de luz natural, que era como as pessoas viam as esculturas no século XII. Decidiu posteriormente fazer uma versão em vídeo numa de suas exposições no Japão. Com uma câmera de vídeo, se aproxima do museu, entra no prédio, depois foca numa imagem específica e começa a passar de uma imagem para outra. E fica tão rápido que o Buda se move em direção ao espectador. Começa a se aproximar cada vez mais.
No final, a imagem fica tão rápida, tão borrada, quase desfocada, que não se vê nada. As imagens derretem. É assim que termina, e 5 minutos depois, a pessoa se deparou com 1 milhão de Budas. Retratos. Sobre esta série, Sugimoto diz: visitei o Museu Madame Tussauds em Londres na década de 1990 e fiz uma série de fotos de manequins de cera. Não me interesso por pessoas vivas, apenas pessoas de cera, porque não se movem. São 20 minutos de exposição para cada retrato. Levei meu próprio equipamento e criei uma iluminação muito suave para imitar a pintura flamenga dos séculos XV e XVI, como uma luz do Rembrandt. Usando meus próprios estudos de renascença, pelos quais o artista poderia ter pintado, refiz o retrato real, substituindo a pintura pela fotografia. O resultado ficou muito vivo e brilhante. Não dá para notar que são bonecos de cera, e as pessoas tendem a acreditar na imagem da foto, independente de quem esteja representado ali e o tempo em que ela viveu. Acho que apenas os homens compartilham a noção do tempo. Então, uso a minha fotografia no mecanismo ligado ao tempo para investigar toda a história de consciência humana. Este é um ponto muito importante de minha arte. Você deve estar ciente do tempo, logo deve estar ciente da morte. Portanto, o conceito da morte é relacionado ao do tempo. Para mim, são coisas vindas da mesma fonte, da mesma raiz. Se esta fotografia agora parece real para você, você deve reconsiderar o que significa estar vivo aqui e agora. Marinhas. Há mais de 30 anos, Hiroshi Sugimoto viaja o mundo fotografando seus mares, produzindo uma longa reflexão sobre a passagem do tempo e a história natural da Terra, reduzido às suas substâncias mais básicas e primordiais, a água e o ar. Sempre capturando o mar em um momento de absoluta tranquilidade, Sugimoto compôs todas as fotografias de forma idêntica, com a linha do horizonte bifurcando precisamente cada imagem. A repetição desse formato rígido revela a singularidade de cada encontro do mar e do céu, com o horizonte nunca aparecendo exatamente da mesma forma duas vezes. As fotos são românticas, mas absolutamente rigorosas, aparentemente universais, mas extremamente específicas. Diz ele: quando você olha minhas paisagens marinhas, fica livre do tempo, você se esquece. É uma meditação. E quando capta os detalhes da água, é arrastado para ela. Então, é uma maneira de se libertar do tempo, ser submerso pelo tempo. Como o primeiro humano, olho ao redor e esta é a primeira paisagem, uma paisagem marinha. Apenas ar e água. Por isso, não trago traços humanos nas minhas fotografias. Site Specific Art. O artista contemporâneo Hiroshi Sugimoto fundou a Odawara Art Foundation em 2009, com o objetivo de promover o avanço da cultura japonesa e, ao mesmo tempo, adotar uma perspectiva internacional no campo de diversas artes. Localizado na borda externa das montanhas Hakone e com vista para a baía de Sagami, o distrito de Enoura, da cidade de Odawara, é uma peça preciosa do patrimônio natural do Japão, com uma paisagem de beleza notável, preservada em condições intocadas.